Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Caslun, psicólogo, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante que às vezes passa desapercebido, que é a dificuldade de lidar com pessoas que têm cognições muito desadaptativas. Talvez você já tenha convivido com alguma pessoa que, mesmo havendo um sucesso profissional aparente, ainda diz que foi incapaz, que não deu conta, que ninguém gosta dela, que não há nenhum valor nela. E essas falas e essas atitudes podem soar contraditórias, mas elas escondem padrões cognitivos ainda mais profundos. E é sobre isso que a terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC, pode nos ajudar a entender. Bom, dentro da TCC, trabalhamos com a ideia de 3 níveis de cognições. O primeiro delas é o pensamento automático, muito mais fácil de perceber e surge às vezes como opiniões, como eu não vou conseguir, eu não dou conta disso, ninguém gosta de mim. Então soa como frases que vêm de pensamentos. O segundo nível das cognições são as crenças intermediárias. Elas envolvem as regras, atitudes e pressupostos. Os pressupostos são como: se eu fizer tal coisa pode acontecer. Exemplo: se eu errar, as pessoas vão me julgar. As regras seriam: eu não devo errar, porque quando eu erro, as pessoas me julgam. E as atitudes soam como o que é importante. Por exemplo, é importante eu acertar sempre. Então, são níveis de cognições um pouco mais sutis que fazem muito sentido para esse tipo de pessoa que tem cognições desadaptativas. E há o terceiro nível, que são as crenças centrais e crenças nucleares. Essas crenças são as mais profundas, as mais difíceis de serem acessadas. Elas geralmente foram formadas na infância e ao longo da vida. E essas crenças, quando a gente fala em crenças, não é um aspecto religioso, mas quando a gente fala em conceitos e valores internalizados pelo indivíduo. Esses conceitos e valores que influenciam os seus pensamentos, as emoções e os comportamentos até hoje. E Aaron Beck, quando ele criou essa teoria e também essa terapia, ele identificou 3 áreas que essas crenças podem ser distribuídas, que é a área da eficiência, do valor e da amabilidade. A crença da eficiência corresponde a você se sentir capaz, útil, competente em certas ocasiões. A crença da amabilidade corresponde a você se sentir querido, amado, desejado. A crença do valor corresponde a você se sentir bom, moral, bem visto. Então, envolve essas questões mais atuais e cotidianas da vida. Essas crenças são chamadas de crenças adaptativas, funcionais. E há também o seu oposto, que são os sentidos opostos, contrários a essas crenças, que, por exemplo, são as crenças de desamor, crenças de desamparo, crença de desvalor. Então, tem sempre uma questão contrária. Se a amabilidade vira desamor, que tem o sentido de ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, tem a crença do desvalor, significa eu sou imoral, eu sou impuro, as pessoas creem que eu não sou uma boa pessoa. Por que então é tão difícil conviver com essas pessoas que têm crenças desadaptativas? Essas pessoas, geralmente, que têm crenças desadaptativas, elas não fazem acompanhamento psicológico e, obviamente, elas não contradizem essas crenças mal adaptativas. Elas não questionam, não verificam a veracidade dessas crenças a ponto de entender que elas não são verdades absolutas. Isso acontece com pessoas na questão da amabilidade, do valor e também da eficiência. Então, às vezes, a pessoa pode ter um bom sucesso financeiro, um bom sucesso profissional, ser muito inteligente e, às vezes, acreditar no total oposto a isto. E essas crenças não param por aí. Elas vêm acompanhadas de pensamentos que vêm carregados de emoções e comportamentos muitas vezes também desadaptativos para certas ocasiões. E para quem convive com alguém assim, os comportamentos podem parecer ilógicos ou autossabotadores, o que pode ser muito incômodo em determinadas situações. Um dos exemplos cotidianos é quando você está no ambiente familiar. Você resolve fazer alguma coisa muito interessante, muito legal, que serviria para mostrar os seus afetos para essa pessoa. Mas ao fazer tal coisa, essa pessoa fala assim: você fez isso por pena, eu não mereço isso. E às vezes você pode acabar se sentindo um pouco frustrado, porque ao fazer todas aquelas ações, isso não foi valorizado. Quando você convida aquela sua amizade para ir em tal lugar e ela diz: não vou não, porque eu sou muito chato, eu não sou muito conveniente em situações sociais. Então, esses pensamentos, cognições também agem nesses aspectos mais diários da vida. Por exemplo, em um relacionamento, uma pessoa pode testar várias vezes os seus afetos, verificando se você ama realmente ela. Então, pode gerar ciúmes, pode gerar afastamentos, brigas repentinas, não porque você fez alguma coisa realmente negativa, mas o que ela interpretou daquela situação geralmente tem muito mais a ver com as cognições que ela tem de desamor.
E um desses testes frequentes de afeto podem ser visto, por exemplo, com exigências frequentes de fazer você demonstrar que você ama essa pessoa, fazer demonstrações de afeto várias e várias vezes. E isso nunca surge um efeito real naquela pessoa, porque a pessoa ainda vai acreditar que você fez por pena, que você não queria estar com ela, que você não ama realmente ela. Então, podem ser vistas como exigências que geralmente não têm uma ação efetiva. E esses padrões não acontecem de forma consciente. A pessoa não quer falar aquilo porque ela pensou racionalmente sobre isso. A pessoa geralmente faz isso porque tem essas cognições mais profundas que fazem ela agir dessa determinada maneira. E aí, para quem convive com essas pessoas, é como se fosse um balde furado. Quanto mais você acrescenta algo nesse recipiente, parece que você não fez nada. Cada incentivo que você faz não resulta em nada. É um desafio para quem está de fora é tentar olhar para esses padrões cognitivos à primeira vista e tentar entender. Porque muitas vezes não faz sentido. Muitas vezes o que você entende sobre esses padrões não é no sentido mais racional ou psicológico das coisas. Muitas das vezes as pessoas têm interpretações dessas atitudes como algo geralmente relacionado ao mau caratismo daquela outra pessoa, que geralmente também não é verdade. Ao mesmo tempo que é importante compreender que isso vem de cognições mais profundas e isso te ajuda a ter mais empatia, isso não deve ser sinal que você deve se anular ou aceitar tudo também ao mesmo tempo. As pessoas precisam ser incentivadas a buscar tratamento. Isso pode partir de você. Ao identificar algumas cognições mais profundas, como essas já citadas anteriormente, incentive a pessoa a buscar ajuda, a às vezes mudar um tipo de comportamento e tipos de cognições que às vezes pode estar afetando o seu comportamento, pode estar afetando as questões familiares, de trabalho e assim em diante. Conviver com pessoas com padrões comportamentais e cognições desadaptativas pode ser um desafio de paciência. E entender apenas isso não resolve tudo, mas ele ajuda a lidar com mais empatia e consciência das situações. Se esse tema fez sentido para você, comente, compartilhe, curta o vídeo e deixe aqui suas sugestões sobre demais temas que eu talvez possa trazer aqui no canal. Obrigado pela sua presença até aqui e até logo.